Se relacionar é o maior desejo de todo ser humano, mas também é onde nós deixamos de olhar para nós mesmos. Hoje no Viva por Inteiro nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos, sobre términos, traições e a busca de tentar mudar o outro e também a busca de alguém. Mas principalmente, como viver um relacionamento sem deixar de viver nós mesmos. Porque talvez o problema nunca foi o outro, e sim o que nunca olhamos para dentro de nós. Vamos lá, Rafael. Então, mais um encontro, mais um Viva por Inteiro, mais uma convidada excepcional e que a gente gosta tanto. Eu vou deixar você apresentar ela para nós aí, para todo mundo. Primeiro, antes de falar da professora Marilise, falar que uma das nossas últimas conversas para poder dar continuidade no nosso canal é deixar esse canal cada vez mais com uma postura sistêmica e um olhar sistêmico diante de todas as situações que a gente vive na nossa vida. Porque hoje o mundo tem pedido esse posicionamento. E se a gente vive isso, esse canal vai ser um canal para as pessoas que realmente também gostam e acreditam em todo esse legado que Bert Helling deixou para nós. E eu tive acesso a esse legado através de você, na primeira vez, professora Marilise. Então eu tô lisonjeado de declarar abertamente, depois desse episódio, que esse canal vai ser um canal onde as pessoas vão buscar sobre as constelações sistêmicas e também as constelações familiares e empresariais. Então seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. A gente está muito feliz em receber, a gente já gravou e já deixou aqui pro pessoal 2 episódios. Quem ainda não assistiu, gente, tem um episódio muito legal sobre saúde, sobre um episódio dinheiro, né, Rafa? Muito interessante sobre o dinheiro. E hoje, professora, é sobre relacionamento. Relacionamento Quem hoje aí amoroso. não sente? Quem aí não tá querendo alguém ou tá tendo problema em casa? E quem já foi traído? Uma pergunta. Então, professora, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz em você estar aqui de novo. Muito obrigado por mais um dia estar aqui com a gente. Uau, meninos! Sou eu quem agradece a oportunidade mais uma vez. E que tema vocês estão trazendo, né? Algo Quente. muito quente, profundo, importante para todos. Você falou assim, quem nunca teve problemas? De fato, eu não conheço ninguém que nunca teve problemas nas suas relações, principalmente em relações de casal. Você, Rafael, tocou num ponto importante, que aqui seja um local onde as pessoas encontram respostas sistêmicas para suas relações. E o Bert Hellinger dizia, tudo se trata de relações. Eu lembro de uma frase que eu escutei em alguns workshops, que a nossa maior herança são as nossas relações. É as nossas maiores oportunidades também de se desenvolver. Então eu confio que a gente hoje tem muito a entregar. Vamos lá. A maneira que nos relacionamos diz o que nós somos, né? E a gente trouxe algumas perguntas, prof. Podemos começar? Claro, vamos lá. Acho que pensando primeiro de tudo, o primeiro tema que a gente vai trazer de pergunta, eu acho que é uma dor que hoje ela atua dentro da nossa realidade, sabe? Seja como personal, seja como constelador, seja como empresário ou como líder de equipe, a gente vê uma sede, uma vontade que as pessoas têm de encontrar alguém. Então acho que além de ser um tema muito amplo, a gente deixar esse subtítulo que é o encontrar alguém é muito importante. Então a primeira pergunta é pensando nesse encontrar alguém que hoje quantas pessoas não chegam para você atender nos seus treinamentos ou no consultório com essa dor, né? Há muito tempo buscando alguém, querendo ter alguém e não tem. Exatamente, e essa pergunta é por que tantas pessoas dizem que querem um relacionamento saudável, mas continuam escolhendo seus parceiros que reforçam as suas dores e padrões antigos. Claro, claro. Eu vou primeiro no que o Rafael falou. Sim, tranquilo. Encontrar alguém. E eu devolvo para vocês e para todos a pergunta, para quê? Para que eu preciso de outra pessoa? É claro que nós sempre vamos nos relacionar em família, com amigos, no trabalho. Mas para que eu preciso de alguém do meu lado? Se eu precisar, aí já fica difícil. Acredito que aí está um ponto bem importante, Lindo. rapazes, de a gente olhar. Nós não precisamos de ninguém. Ao mesmo tempo que nós somos
um todo, que nós somos juntos, que nós nos relacionamos e que, de fato, nunca estaremos sozinhos e precisamos saber nos relacionar, ao mesmo tempo, sempre estaremos sós. Então, se eu projetar no outro uma necessidade, esse outro vai fugir. Assim como nós fugiríamos se alguém já nos começamos projeta. nesse clima já, né, Rafa? É muito pesado? É muito interessante ver tu trazendo isso para mim hoje, respondendo um questionamento que eu trouxe, que isso sim foi uma dor minha, já estando com alguém. Me lembro de quando eu comprei um treinamento seu, daqueles que a gente assistia sozinho, e era de uma possibilidade de poder fazer uma chamada com você. E um dia eu tava na padaria com bastante conflitos em casa, eu te liguei, e isso como esse canal agora é um canal que só fala a verdade, eu também vou falar a verdade. Certo. Eu te liguei, e quando eu trouxe o tema, que era eu preciso que o Tito faça isso, que o Tito faça aquilo, você pediu pra eu olhar pra algo, pra uma direção, e eu lembro que naquela padaria tinha um urso grandão. Assim eu falei, eu tô olhando. Aí agora você vai falar assim, eu vou correr o risco de escolher você e não de precisar de você. Exato. Olha só. E aí quando você me trouxe isso, você ainda terminou falando assim, porque quando a gente escolhe o outro, a gente corre o risco de não ser escolhido pelo outro. E eu lembro como se fosse hoje. Aquilo mudou a minha postura diante daquela espera e daquela exigência que eu tinha diante do Tito. E foi num telefonema, num exercício que você nem estava olhando. E, gente, isso é constelação, isso. sabe? Acho que isso é a verdade sobre a gente se resolver sistemicamente sem transitar a responsabilidade para o outro. Eu levei um tema para a professora e a professora me trouxe aquilo que era meu. E o que era meu é que eu ainda estava precisando e não escolhendo. Exato. Não fica muito mais leve quando você diz para o parceiro, para a parceira, né? Eu escolho você, estar contigo. mas eu não preciso de você. Isso fica mais lindo. Olha que interessante fácil, o quanto de ferramenta que a professora entrega até nos seus treinamentos, que ela usou simplesmente, né, para você já identificar algo que era o urso, né? Para você escolher, né? Ela traz na postura sistêmica, né? Dinâmicas, Sim. com inúmeras possibilidades de você identificar algo, né, prof? E eu, além acho que da dinâmica, aqui, por ser um canal disso, da gente poder falar disso, é principalmente das frases que surgem no campo e de como você me trouxe aquilo. E que eu lendo hoje os livros do Bert, é isso que realmente me toca, porque é só quando ressoa dentro de você que fala, realmente as constelações fazem sentido. Sim. E tudo isso faz sentido. E aquela frase ressoou assim na minha alma e eu pude perceber que a minha exigência, o meu precisar novamente não era com o Tito, como outras vezes você já me levou naquele lugar. Sim. Se trata da verdade. E essa verdade vem para nós com essa força, porque é verdade. Não são palavras dentro de nós, né, soltas, né? E aí é o que você trouxe, Leonardo. Por que as pessoas escolhem os parceiros que não dão certo, né? Mas eu vou mudar de novo um pouquinho essa pergunta. Para que as pessoas escolhem pessoas que são difíceis ou que vão trazer um desafio? Para o crescimento. Eu escolho o parceiro que eu preciso para crescer. Muitas vezes nós dizemos, e até vemos nos rituais de casamento, né? Ou vão crescer juntos. É uma verdade. Os desafios que o outro me traz me fazem desenvolver e me fazem crescer. E é para isso que eu escolho alguém. Vamos fazer um paralelo com a palavra preciso? Uhum. Se eu não estiver se eu não estiver num patamar, num lugar de adulto, de responsável, eu vou escolher alguém que me leve para um desafio que eu preciso resolver. Então, vocês entendem aqui como essa palavra de precisar, ela também tem um efeito e uma necessidade? Está a serviço, né, então? Exatamente, porque
Pode, quando esse relacionamento tóxico terminar, porque alguém cresceu e já ultrapassou essa necessidade, a pessoa pode dizer para o outro: agora eu não preciso mais do que você veio me mostrar, porque agora eu estou diferente. E se eu estou diferente, eu vou encontrar uma pessoa diferente. Ali eu já não preciso mais desse desafio para crescer. Vamos colocar isso em algo bem prático para o pessoal que está nos ouvindo, né? Então, uma mulher que tem problemas com o seu pai, ela vai encontrar um parceiro que represente esse pai. Esse parceiro não vai conseguir, porque é impossível ele ser esse pai. É o desafio. Então, ela precisa desse parceiro, sim, para crescer. Porque ela ainda não está pronta para um relacionamento de igual. Ela precisa crescer. É como se esse relacionamento, que hoje esse homem representa essa figura que ela precisa se curar, estivesse a serviço. Então, não é nem a figura do marido, né? Aquilo que esse homem traz está a serviço dessa grande cura, que é o essencial quando você traz para nós nos treinamentos. Exatamente. Então, ela aprende ao longo do tempo e às vezes com muita dor, sofrimento, dificuldades, até que ela se dá conta: você não é o meu pai. E distancia isso, e separa isso, e ela compreende. Então, ela cresce. Se ela, então, se desenvolveu, percebeu isso, cresceu, ela não precisa mais dessa relação, dessa relação história. Desse jeito. É isso aí. E aí, o que acontece, meninos, às vezes... Atritos. O marido também se desenvolveu e eles agora podem ficar como iguais, ou cada um vai seguir o seu caminho, porque não há mais uma necessidade de um de outro. Então ela vai para uma outra relação, por exemplo, onde ela vai dizer: agora eu te escolho como homem, não mais como representante daquilo que eu precisava resolver. Nossa, Uau. Numa resposta me surgiu tantas novas questões sobre esse estar a serviço, que é lindo, que a gente acabou de falar, da diferença de o quanto você traz o para quê, passa a ser muito mais de autorresponsabilidade do que o porquê, que é de acusação, que é uma outra coisa que acontece muito dentro das relações. Por que você é assim? Por que isso? Por que aquilo? Então isso me tocou também nesse sentido, e esse final né, a partir daí, tem alguns estudos, lendo hoje os livros, a gente vê, né, que é muito aquilo que mais atrai dentro de um casal, muitas vezes quando eles não têm consciência, são os traumas. E as necessidades de cura desses traumas fazem com que eles se conectem. Então, o quanto isso é, dentro dessa abordagem sistêmica, é real, vendo isso que você nos explicou. E o quanto é interessante que depois que essa cura acontece, existe uma chance de dar certo, porque aí os dois, como adultos, podem olhar para uma mesma direção e olhar para algo juntos e construir algo junto. Exatamente. Uau! Foi as percepções, assim, eu adoro, porque a gente começa a conectar, né, com uma resposta como você trouxe, e eu só quis acrescentar para quem está nos escutando, que além das percepções que eu tive, hoje eu também como ajudante de pessoas, é que a gente também se cura nisso e começa a entender um pouco a jornada, porque eu acho que, como a gente já conversou sempre, a gente está sentado na cadeira ali do treinamento da professora, está acontecendo uma constelação, uma dinâmica, a gente está crescendo e aprendendo junto. Então aqui, moçada, também é isso, é com essas respostas que a gente também cresce e aprende. Eu aprendi muito pegando carona, né? Sempre, desde o começo, quando eu comecei a conhecer a professora, sempre foi pegando carona, que eu tinha muito medo de me expor, né, no começo, né, e eu pegava carona, sempre trazia pra minha história, e é o que eu tô fazendo aqui no momento também. Sim. A que a gente acaba absorvendo, né? Convidar até o pessoal que faça isso também, né? Essas reflexões. Uma autoobservação. Uma autoobservação, né? Como é que tá a minha postura, como é que eu enxergo o meu companheiro, minha companheira e tudo mais. E eu posso dizer uma coisa para vocês, né? Para nós todos aqui. É sempre um combinado entre o casal que se encontra. Então não podemos dizer: ele entrou nisso de ingênuo ou sem saber, porque ele também precisava disso, desse crescimento, desse encontro.
E esse combinado é interessante porque ele é inconsciente. Voltando àquele exemplo, né, que é bem geral, assim, né? A moça que tem uma dificuldade com o pai, ela encontra o rapaz internamente, porque nem ela se dá conta disso, ela diz para ele, eu busco meu pai, eu busco resolver coisas com meu pai. E então, vejam que interessante. Se essa pessoa ainda tem coisas para resolver com o seu pai, exigências, ela fica num lugar de criança, ela fica num lugar de pequena. E ela diz para o parceiro, eu sou a pequena em busca do meu pai. Esse parceiro inconscientemente diz, ok, eu me submeto, eu concordo. Salvador? Eu concordo, vou fazer o papel do seu pai, vou tratar você como criança, e é claro que isso não vai dar certo. Gente, há uns anos atrás eu estava num trabalho dentro de um presídio feminino, né? Onde a gente faz projetos, né? E lá uma das detentas, nós estávamos numa oficina, e uma das detentas levantou a mão e falou isso. Eu tenho muita raiva da minha mãe, ela disse. Tenho muita raiva da minha mãe. E eu falei assim, ok, então os teus relacionamentos nunca deram certo, né? Ela ficou chocada, né? Como que eu sabia? Eu não conheço a pessoa. E eu disse a ela, e os teus maridos te traíram e te tratavam como criança. Gente, ela ficou pálida. Que mulher é essa? Uma bruxa? O que ela está vendo? Não falou mais nada. Aí nós fizemos outras coisas. Daqui a pouco ela levanta a mão e diz assim de novo. A senhora acertou tudo. Todos foram embora, me traíram, me tratavam como criança. Eles até diziam, filha. Olha só. Aí ela disse, agora eu queria saber por que isso aconteceu. Eu preciso resolver. Exato. Então, é assim, se a mulher entrou na relação de uma forma infantil, o marido concordou com isso, embora não seja saudável. No momento que essa pessoa se descobre, se percebe, resolve sua relação com os pais, se coloca no seu lugar, pronto, esse marido passa a ter uma mulher em casa. E aí, talvez não interesse mais para ele, porque ele estava preparado para atender uma outra situação. Então, como você trouxe, Rafael, ou os dois crescem, ou separam. Ou olham para algo. A dinâmica, né? E é muito interessante você ter trazido essa experiência agora, porque o próximo tópico que a gente vai trazer é justamente esse apontar o outro. Por que ele é assim? Por que ela é assim? Por que ele é assim para mim? Por que ela é assim para mim? Então, a gente vai trazer algo nesse sentido agora de pergunta. E a pergunta é, quando alguém chega lá no treinamento ou no consultório, quando alguém pergunta por que ele é assim, o que essa pergunta revela sobre si, o que está realmente acontecendo? Sempre uma escolha. Então, eu escolhi esse parceiro. Eu escolhi essa pessoa. Com toda essa bagagem que essa pessoa tem, ela se tornou atraente para mim. Agora vamos imaginar, estamos falando aqui do presídio, vamos imaginar situações em que a mulher sofre violência, em que acontecem coisas muito difíceis, né? E essa mulher diz, por que eu escolhi uma pessoa assim? Muito possivelmente representa algo que ela precisava vivenciar, o que ela acreditava que devia vivenciar. Ela escolheu esse homem. Uma vez eu vi Bert Hellinger lá na Alemanha atendendo uma mulher, né? E essa mulher, fez mais ou menos uma queixa assim, né? Separei do marido, ele levou tudo que nós tínhamos, ele, tipo assim, me enganou, né? E eu não pensei que ele fosse fazer isso comigo, foi mais ou menos um desabafo, assim. O Hellinger deu um sorrisinho e disse assim, você sabia que ele era assim? Sempre a pessoa sabe.
No íntimo dela, ela sabe. Ela sabe. Se a gente pensar hoje em trazer um pouquinho de recurso no sentido desse legado que foi deixado para nós, quando você traz algo nesse sentido de escolha e que muitas vezes a gente escolhe esses parceiros, como você mesmo disse, sem saber, você poderia desdobrar algo para nós a respeito dessas lealdades invisíveis? Porque hoje, escolher de forma inconsciente uma pessoa só pode ser uma lealdade invisível. Então, eu acho que é um bom momento para a gente também aprender um pouco contigo, professor, ou que muitas vezes o que está atrás de ter escolhido esse parceiro sem saber é uma lealdade com o seu sistema. Sim, sempre. Vou trazer um outro caso para vocês. Há muitos anos atrás, uma senhora me telefonou. Eu não a conheço, e ela disse, eu gostaria de fazer uma constelação para ver se eu posso mudar algo na vida das minhas filhas. Minhas filhas estão com muitos problemas. Bem, é claro que nós sabemos que a pessoa não pode mudar nada na vida do outro, mas ali na conversa no telefone eu perguntei por qual motivo ela queria fazer isso, e ela disse, minhas 3 filhas casaram com homens alcoólatras. E elas sofrem muito no casamento delas. E eu falei, eu compreendo o que a senhora está passando. E o seu esposo, o seu marido? Aí ela disse, esse já faleceu, bebia demais, me incomodou muito. Eu tive que mandar ele embora, me separei. E ela falou assim, então quando ela terminou de falar, eu disse, então a senhora compreende o motivo de as suas filhas terem escolhido esses homens para casar? Ela disse, não. Eu falei, elas amam o pai delas. Nessa hora a mulher bateu com o telefone, ou desligou, não sei, na época, né? E nunca mais me procurou, não sei o que é. O que a gente isso? ri, né? Mas lealdade. Então, se você olha para o pano de fundo disso, 3 casamentos, entre aspas, fracassados, iguais, com homens violentos, alcoólatras, isso é amor. Amor pelo pai. As filhas mostram para a mãe, mamãe, eu amo meu pai do jeito como ele era, e foi também para você. Se essa mãe rejeita o pai desses filhos, eles vão mostrar isso. Os filhos, por amor ao pai e também à mãe, está a serviço, como você já disse aqui hoje no nosso episódio, de mostrar algo que é essencial. Então, para você que está aqui assistindo o nosso canal, volta um pouquinho, assiste, porque às vezes é novo para você e para a gente compreender, exige que a gente faça 1, 2, 3 vezes até a gente entender. Então, entender um pouquinho mais sobre lealdade, com certeza vai se tornar um recurso para você perceber você. Então, volta um pouquinho, escuta a professora de novo falar sobre um pouco o que é essa lealdade, o que é esse amor cego, o que muitas vezes as dores que a gente vive tá querendo nos mostrar, porque eu tenho certeza que pode gerar uma conexão para você. Uma lealdade invisível, né? É verdade. É verdade. Assim também, por exemplo, vou usar o exemplo da mulher mais uma vez, né? A mulher casa com um homem, entre aspas, errado. Quando ela vai olhar isso, como o Rafael trouxe esse toque aqui, né? Vamos olhar para trás, para o nosso sistema. Se ela observa, assim, as relações no seu sistema, muitas vezes ela está repetindo o que as outras mulheres também viveram. E isso, gente, se chama pertencimento. Eu tenho que fazer parte desse clã, eu tenho que sofrer igual a essas mulheres, porque isso foi o que eu aprendi, isso é o que está no meu sistema. E aí a pessoa quer mudar. Como é que faz? Essa é a minha próxima pergunta, é isso que eu quero tocar. Primeiro que eu percebo isso, né? Dentro de uma linguagem que a gente tem escutado muito, porque agora a gente tem ganhado espaço e evidência, são os padrões repetitivos. O nosso último episódio, onde eu e o Léo gravamos, a gente até falou sobre esses padrões e o quanto os padrões repetitivos são um convite para a gente ter esse olhar para o pertencimento, para olhar para o nosso sistema de origem e ver o quanto a gente deseja pertencer ao ponto de se sacrificar e fazer as mesmas coisas. E aí quando você me traz essa questão da mudança, existe uma expressão honrosamente, é um desobedecer. É onde eu olho
e eu lembro dos seus exercícios da boa e da má consciência, e eu venho para essa má consciência, e desse lugar onde é um pouco desconfortável, eu olho para aquele padrão repetitivo e hoje reconheço que durante um tempo ele esteve em mim, mas hoje, com muito respeito, eu peço a permissão para ser um pouquinho diferente, nem melhor, nem pior, só um pouquinho diferente diante hoje dessa situação que eu agora tenho consciência. Exato. Muito bem. Exato. A questão que você falou de mudar, prof, nem a questão a mudar a postura ali, né? Mas eu quero fazer um gancho da última pergunta que o Rafa fez, né? Por que ele é assim? Por que essa pessoa é assim? O assado? Esse desejo, essa necessidade de a gente querer mudar o outro vem de um amor ou uma tentativa de controle ou validação dessa pessoa? Essa tentativa de querer estar mudando a outra pessoa do jeito que ela é. Ou que a gente quer controlar, deixar do jeito que a gente quer que ela seja? Leonardo, essa pergunta é um tanto difícil, mas vamos olhar para isso sim. Quando eu encontro uma pessoa e essa pessoa é aquilo que eu precisava, porque eu ainda não estou madura, pronta, adulta para um relacionamento de iguais, um relacionamento saudável, então eu atraio uma pessoa que tem um comportamento difícil, complexo para eu aprender. Só que isso é inconsciente. E aí eu vou desejar aparentemente mudar essa pessoa, que é então o outro lado que eu gostaria que fosse. Vamos lá de novo num exemplo. Vamos continuar assim com um exemplo bem básico. Então, eu caso com um homem que é violento, porque aprendi isso na minha família, no meu sistema. Minha mãe casou, minha avó, era assim, né? Só que eu não gostaria disso para mim, mas é isso que eu atraí, porque eu ainda me sinto ligada ao meu sistema, a essas crenças do meu sistema. Então, quando eu vou casar, ou antes de eu casar, algumas pessoas vão dizer isso para mim. Olha, ele é violento, ou ele já tentou bater em você, ou ele já foi grosso com você, ele já fez isso. E aí, normalmente, e muitas mulheres vão se identificar, quem está nos escutando, diz assim, não, depois ele muda. Depois que a gente casar, ele vai mudar. Na verdade, eu gostaria que ele fosse diferente, mas eu o atraí porque eu preciso resolver isso. E como é que eu resolvo isso? Como o Rafael trouxe, eu preciso olhar para o meu sistema e com honra, né, com respeito, dizer, não quero mais isso para mim. E aí, gente, eu digo para vocês, isso não é nada fácil. Se eu pegar de novo o exemplo dessa moça, tá? Ela encontrou esse rapaz que é violento, que ela acha que ela vai poder mudar depois do casamento, mas que ela está representando ali todo um sistema. Agora imaginem a cena. O rapaz muda, se torna um homem educado, gentil, ele é um bom pai, ele é um bom marido. Como é que essa mulher olha para as outras mulheres do seu sistema? Como é que elas entre si vão conversar? Porque até hoje ela aprendeu na família que quando as mulheres se reúnem, elas falam mal dos homens porque eles aprontam, porque eles são ruins. E então ela não vai mais fazer parte dessa... Ela não pertence mais a esse grupo. Aquilo que conectava, essa dor estava a serviço de conectar ela também às outras mulheres. Já não pertence mais, porque ela vai se isolar. Eu não posso dizer isso porque ele é bom comigo. A tendência é ela ficar envergonhada ou quem sabe ela se permitir viver isso. Se permitir viver isso ou tratar mal, ou fazer o trabalho inverso, vamos dizer assim, ela começar
a tratar mal o marido. É como se ela não lidasse Como ela não soubesse lidar com- ela não lidasse com o dela ser bom e o da Isso. família Ela não conhecia não ser bom. Exato. A gente brinca, né? É novo pro cardápio novo, da é vida. novo. Exato. É isso mesmo que eu Então, que qual eu senti seria também. uma solução saudável aqui? Essa moça vai encontrar essa família, participa, vai lá na festa e tal. Aí tá uma hora que todas as mulheres estão reclamando dos seus maridos. Ela teria que, ou poderia, né, dizer gentilmente assim: eu sei que é assim com vocês. E na minha vida é um pouquinho diferente. Eu escolhi fazer um pouquinho diferente do que vocês fizeram. Eu honro tudo que vocês fizeram. Mas eu escolhi fazer um pouquinho diferente. Agora, convenhamos, isso não é algo fácil de se fazer. A pessoa precisa se preparar para isso. Aí, que bom que vocês estão trazendo essa condução sistêmica que é olhar para isso tudo. Porque nós não aprendemos isso. Me vem muito Não, uma é. imagem de, tipo, muitos passarinhos voando e aquele passarinho poder voar um pouquinho distante por não se sentir igual àquele bando. E o quanto, nesse primeiro momento, para quem tá assistindo, em algum momento sentir isso, sim, eu reconheço que todas as vezes que eu fiz algo que é diferente daquilo que o meu sistema já tinha me apresentado, tem uma sensação de solitude, mas que quando a gente resiste, principalmente a esse medo, a gente se fortalece. Claro. E eu gosto, não sei o que você acha disso, de sempre pensar naqueles que vieram depois. É como se fosse algo que eu pudesse deixar para eles. Então, a partir de hoje, no cardápio da vida do nosso sistema, tem essa possibilidade de olhar sistemicamente também para as Um coisas. pouco diferente, exatamente. Eu me identifico muito nesse trecho. Sim, essa pessoa Da que vida. teve essa coragem de falar para esse clã: eu sou um pouquinho diferente de vocês. Ela proporciona que a filha dela ou que O os netos. que vêm depois possam também se espelhar. Deu certo ela fazer um pouco diferente. Vejam como isso é uma É amplo, né? Muito mais amplo do que a gente acha. Né? é um elo do bem, né? Aham. De coisas novas e boas e saudáveis que podem acontecer. Nós trouxemos aqui, né, eu venho trazendo para vocês o exemplo da mulher que casa com um homem violento e tal. Agora vamos observar assim, esse homem que é violento ou que é grosseiro ou que não sabe respeitar uma mulher, onde ele aprendeu? No sistema No dele. sistema dele. E ela traiu isso porque, como eu disse, né? Um Complementa precisa um ao do outro. Exato. Então se esse homem foi atraído por essa mulher que precisava, os dois se curaram observando o que eles estavam fazendo, compreendendo o que eles estavam fazendo, esse homem também pode mudar. Claro que sim. E essa convivência muda. E esses acordos deles juntos muda. Agora, como é que esse homem olha para o sistema dele? Se De uma maneira os diferente. outros homens disserem: e aí, agora, você acovardou? Você não agride Né? mais. Como é que é? Tá dando moleza? Aham. Né? Como é que ele dizer: pessoal, eu aprendi assim, respeitar minha mulher e a gente a gente quer fazer um pouco diferente, a gente decidiu fazer diferente na nossa vida, também vai se sentir Sim. de fora. E isso é em Não é? tudo, quando a Olha gente como é que pensa tem- na nossa profissão de Sim. personal trainer, quando a gente resolve ter essa postura sistêmica, diante de toda a academia fazer que diferente. tem uma postura convencional, eles acabam assustando e a gente sente esse olhar de distanciamento e assustado, que é o mesmo que você trouxe aqui também Sim. dentro dos relacionamentos. E o lado bom é esse homem, nesse clã dos homens da família dele, vai se sentir desconfortável num primeiro momento, mas ele vai ser um bom exemplo para Para o os próximo. filhos. Se ele aprendeu isso com os pais, eu lembro, gente, de um exercício que nós fizemos num curso na cidade de Chapecó, há muitos anos atrás. Fizemos um exercício em que os homens olhavam para o que eles aprenderam sobre como tratar uma mulher. Era um exercício Olha só. simples, assim, né? E eu lembro que no final, quando terminou o exercício, um dos homens, ele chorou muito emocionado. Ele disse: agora eu descobri
como foi que eu aprendi a tratar as mulheres desse jeito e eu não quero mais fazer desse jeito. Que libertador. E a gente pode ver que é possível, sabe? É possível. A gente agora acompanhando um pouco mais a Sophie, ela sempre fala, né, de o quanto é difícil, né, para os homens ter esse ato de coragem, mas o quanto ela instiga as mulheres a continuar se curando. E eu lembro que tinha uma frase que quando uma mulher se cura, um clã inteiro se cura. E aí agora você falando sobre o que nós homens aprendemos com as mulheres, é essa coragem que a mulher tem diante da vida, que passa a ser uma inspiração para nós. E também, vendo isso, me vem uma frase que eu escuto, né? A mulher é a dona da vida e da morte, porque todos nós viemos de uma mulher. É uma conexão forte, né? Vamos, tá muito bom, muito legal, mas vamos deixar um pouco mais picante. Faça a quarta pergunta. Ai, você adora, né? Professor, vamos deixar mais quente o clima. Quando a gente decidiu falar disso, você tem muita força e está diante de dois homens que são muito curiosos. E a gente encontra muito isso, às vezes de forma oculta, às vezes de forma explícita, enfim. Mas o tema agora, o título que a gente vai trazer nesse momento é traição. É muito amplo, né? Falar de traição, né? Dentro de tudo que a gente falou aqui hoje, já dá para entender muita coisa. Então eu não vou nem trazer porquê, né? Já não cabe mais nenhum porquê aqui hoje. Mas a traição é sempre sobre falta de caráter ou pode revelar dinâmicas emocionais e sistêmicas não resolvidas dentro de uma relação de casal ou do seu sistema de origem? Então eu vou te afirmar. Pergunta polêmica e eu vou responder na lata. Sempre vai ser uma dinâmica do casal, algo emocional, algo do casal. Tem a ver com caráter? É possível. O quanto a pessoa tem de resiliência, de aguentar situações. Mas é sempre do casal, uma dinâmica do casal. Nós já vimos inúmeras, e o que eu vou falar aqui pode chocar algumas pessoas, mas eu acredito que outras pessoas vão entender e até se identificar. Nós já vimos inúmeras constelações em que aparece o casal e uma pessoa, uma terceira pessoa, seja um homem ou seja uma mulher, e aquele que foi traído se conecta profundamente com essa pessoa, a terceira pessoa. Vamos voltar àquela frase que falamos no início, a serviço. Muitas vezes entra uma terceira pessoa a serviço deste casal. E o curioso e interessante é que se o homem traiu com uma outra mulher, vocês vão observar essa dinâmica que a esposa se conecta com essa mulher. É quase como, eu vou ousar dizer assim, um acordo entre elas. Você faz por mim o que eu não posso fazer. Essa mulher está a serviço, a terceira, do casal. Aí, por qual motivo isso precisa acontecer? Porque um dos dois saiu do seu lugar. Só acontece de entrar uma terceira pessoa se um dos dois saiu do lugar. Só tem lugar para um terceiro se há espaço. E sem culpar ninguém, e sem dizer sobre o que é certo e errado, porque nós não sabemos, mas isso existe nas relações. Num determinado momento, por exemplo, esse homem está ocupado com outras coisas, está olhando para outras coisas importantes na vida, às vezes até o trabalho, a carreira ou outras coisas. Essa mulher ficou sozinha. Se ela ficou sozinha, o lugar do marido aqui está vago. Só vai entrar um outro homem se esse lugar está vago. Lembro de um caso, agora eu vou contar para vocês. Não vou dizer a cidade, o lugar, o tempo, para que ninguém identifique quem é. Mas um casal em que a mulher
acabou traindo o marido. Quando o marido descobriu, ela veio à tona assim, ele ia, do trabalho ele ia para a estância lá com os cavalos, ele ia fazer muitas coisas, ele ia para a fazenda e tal, a mulher ficava sozinha. E ela disse, eu me senti sozinha, estava vazio, o seu lugar estava vazio. O interessante, o curioso desse caso que é verídico, é que quando esse homem se deu conta, eles voltaram. E quando eles voltaram é que eu soube da história, porque esse casal veio me perguntar como nós encaramos agora o que fazer? Os amigos e as pessoas todas que sabem disso, né? Como é que o homem encara isso agora? E eu falei uma simples palavra para eles: juntos. Ninguém entra num casal que está junto. Nada derruba um casal que está junto. Foi muito interessante, você conduziu maestramente desde o conflito até a solução. E já que a gente está falando de frases e posturas internas onde realmente essa maturidade, essa solução aparece, nesse caso, para esse retomar, para esse junto acontecer, ambos têm que reconhecer, que eu acredito que é muito importante dentro de um casal, seja no acerto e no erro, a parte que te compete, é assumir a sua responsabilidade. Sempre a gente vê, né, 50% daquilo que deu certo é meu, 50% daquilo que deu certo é seu, e 50% daquilo que deu errado, que no caso é uma traição, é minha responsabilidade, porque eu tive o ato de trair, e 50% também é seu, porque você saiu do seu lugar, que era do meu lado. Assim, para quem está nos escutando agora, eu não diria exatamente 50-50, porque vocês já trouxeram até a questão do caráter. Às vezes, um deles já tem um certo caráter duvidoso. Então fica um pouco mais de responsabilidade ali, né? Não dá para dizer que é meio a meio, mas que é responsabilidade dos dois, de fato é. E nós já vimos isso em inúmeras dinâmicas. Você tem um casal, vou falar isso aqui, quem quiser fazer dinâmica em casa pode fazer, né? Deixa uma dica pro pessoal, claro. Então tá. Isso é mais interessante. Próximo dia vai ter boneco, gente. Eu quase trouxe hoje. Então, quem quiser vai fazer em casa. Experimentem. Claro, vocês vão usar representantes para isso, porque vocês vão ver como isso vai acontecer. Coloquem, se você tem um caso, né, para trabalhar, um caso assim, coloquem o representante do homem, o representante da mulher. Façam com que eles se conectem, com que eles estejam juntos, se olhem, se conectem, estejam ligados, tá? E aí você coloca um dos dois agora que vai se desligar um pouco. Por exemplo, vamos pegar o caso da mulher. Coloque agora essa mulher olhando para um outro lugar. Para onde ela pode olhar? Talvez para uma criancinha, para o filho, às vezes até um aborto que aconteceu, às vezes um problema muito grande na família, a mãe faleceu, não sabemos. Ela está olhando para um outro lugar e ela olha para esse lugar sozinha. Vejam essa diferença, tá? Vocês vão colocar então o representante do homem, da mulher. Agora eles se conectaram e agora ela vai olhar para um lado. E ela não se conecta com ele. Porque vejam, quando ambos fazem luto juntos ou lidam com as questões, seja financeira, seja profissional, juntos, eles continuam conectados. Mas nesse caso, essa mulher vai olhar para o lado sem olhar para o marido. Ela vai se conectar com outra coisa, longe lá. O que acontece? Qual é a sensação que dá? Onde ficou esse marido? Sozinho. E aí, depois de um tempo, vocês trazem uma terceira pessoa, uma mulher, uma mulher que está passando por aqui. Para onde ele vai olhar? Essa mulher. Para essa mulher que está passando. Sim. Não é que ele queria trair a esposa, ele estava sozinho. Aqui está, gente, a verdadeira conexão do casamento é assim, em qualquer momento, e isso eu acho que o ritual do casamento traz, né?
na tristeza, cerimônia? na alegria, na sim. doença, na saúde. Sempre junto. Sempre juntos. Juntos. Isso ninguém interfere. Interessante. Uau. Isso é um- Olha, gente. Que lição, hein? Gente, a Tá gente tem anotado mais e gravado. um tempinho. E, Léo, Última pergunta? última pergunta, acho que é algo. Essa aqui. Não, vamos, acho que É? dá pra Essa fazer aí? essa. Aham. Vamos então falar, assim, a gente falou de traição, falamos de, né, como mudar o outro, vamos falar de términos, né? A Sim. despedida. Como lidar com Como o término? lidar com isso? Como saber quando é a hora de amadurecer e ajustar e quando é a hora de encerrar um relacionamento? Pela professora Marilise. Sim. O quanto a pessoa está pronta para terminar. Quanto a pessoa está madura e segura para terminar. Ninguém termina um relacionamento se não estiver seguro de si, se não estiver pronto para caminhar sozinho. Porque aquele relacionamento que a pessoa quer terminar, provavelmente é um relacionamento tóxico, um relacionamento ruim, difícil, que essa pessoa mantém porque isso lhe sustenta de algum jeito. De alguma Te mantém na Te vida. mantém na É, pode parecer estranho isso, porque algumas pessoas podem dizer, mas como um relacionamento tóxico pode sustentar? Porque essa pessoa precisa disso ainda. Ela não sabe caminhar sozinha. Então ela vai continuar. Às vezes, gente, isso acontece 30 anos, 40 Uma linha de anos. consciência, isso não Vocês- é tão incomum, né? Não, vocês conhecem, né? Todo mundo conhece Sim. casos que falam, nossa, como é que eles estão juntos tanto Uhum. tempo? Porque eles se necessitam. Essa pessoa só vai dizer, eu só vou dizer para você que eu vou me separar de você quando eu estiver madura, firme o suficiente para seguir o meu caminho. Então eu posso dizer, muito obrigada por tudo, pelo que nós vivemos juntos. Eu agradeço pelo que eu aprendi e cresci com você. E agora eu vou dar conta da minha vida. Se eu puder dizer isso, eu termino. Senão, não vou terminar. Deixa eu fazer um adendo, que foi uma pergunta que eu pedi para pessoas fazerem, que cabe muito com o caso. Essa pessoa, ela não consegue terminar relacionamento. E sim, ela sempre acaba atraindo traição para poder ficar com outra pessoa. Ela só se sente segura quando ela puxa alguém de fora para ela, e a dor dela é não conseguir terminar, é não conseguir se separar. Primeiro ela precisa trair para depois ela sair. Primeiro ela precisa ter uma segurança de alguém para ela poder sair desse relacionamento. Isso tem muito E ela de se sente sistêmico. muito culpada com isso. Sim, certamente. Tem muito de sistêmico. Quem fez isso no sistema dela? Quem sempre largava alguém? Quem ficou para trás? Quem ficou para trás? Quem deixava outros para trás, né? Isso é muito Sim, de faz fidelidade e de lealdade. E ela transitar, Lealdade, né? né? Porque ela transita entre o algoz e a vítima o tempo todo. Porque às vezes ela é vítima por não ter coragem de terminar, mas aí ela é o Vira agressor algoz. quando ela trai. Não, ela não é vítima, ela só é agressor. Não, vira? Não, ela não é vítima. Essa coisa eu não consigo não existe. Eu Entendi. não quero. Eu não quero? É quem você falou ali Eu antes. não quero porque de algum Não tava jeito isso me pronta traz pra ir. benefícios. Isso. Aí quando ela não consegue é para ela não lidar com essa culpa que o Léo trouxe, que é do agressor. Então, de fato, essa pessoa tem um perfil de agressor. Aham. Essa pessoa tem um perfil de ser perigosa para os relacionamentos onde ela se envolve. E ela já sabe disso. Então, ela não é vítima, não. E ela só não lida com a culpa, aí ela se coloca nesse lugar. Porque ela não consegue lidar com a culpa de ter que fazer algo com isso. Ela já reconhece que ela precisa disso. Então ela continua agredindo e aí quer ficar de consciência leve ainda. Não fica. Não fica. Não, porque ela não é A vítima. consciência não fica mesmo. leve, mas como que ela faria para poder, de uma certa forma, Olhar sistemicamente. Sim. para isso? Exato. Tem Olhar que para onde ela Exato. olha. Tem que olhar Ver pra onde ela exatamente. olha. Nós vamos ver Ok. isso agora. Exatamente. Ela precisa entender a quem ela está representando. Ok. Por quem? Seria a pergunta. Por quem ela faz e Ok. repete isso? Porque ela machuca as pessoas.
E ela sabe que isso não é bom. Ela machuca a si mesma. Então, por quem ela faz isso? Se ela compreender isso, puder deixar isso lá nesse lugar, então ela muda de comportamento. Muda a E postura. ela consegue se colocar disponível e ser responsável junto a outra pessoa. E começar a assumir as suas responsabilidades também. Gente, a gente ficaria aqui horas. Aprendizado Vamos combinar assim, uma série de relacionamento. Próxima oportunidade que a gente tiver aqui, Tem a gente assunto, vai hein? seguir com perguntas desse tema com a professora Marilise. Pra gente ter muito conteúdo sobre isso. Mas pra gente terminar, eu vou fazer uma última pergunta pra gente depois nos despedir. É possível amar alguém profundamente sem antes ter aprendido a sustentar a sua própria vida e verdade? É muito difícil. Seria muito difícil. Eu acredito que quando se diz, né, é preciso que a gente ame a si mesmo primeiro, é exatamente isso. Como é que eu vou entregar algo ao outro que eu não tenho? Primeiro né? Primeiro eu preciso estar bem comigo, eu preciso me sentir completa, porque então eu não preciso do outro, porque então eu escolho o outro. O outro não precisa estar a serviço de nada. Exato. E se eu sou uma pessoa que me sinto completa, e todos nós somos completos, recebemos a vida dos nossos pais, estamos aqui como adultos, somos completos, inteiros. Se eu me dou conta disso, eu estou disponível inteira para uma outra pessoa. E atrai uma pessoa inteira. Exato. Exato. Se eu não cuido de mim, eu vou precisar do outro para me trazer aquilo que eu ainda não curei. Uau. Faz sentido. E, gente, Faz muito sentido. como é importante, eu gosto dessa ferramenta, porque o quanto mais saudável a gente, como a professora Marilise disse, como indivíduo, está bem, depois nós e as nossas relações, para depois as nossas relações com o mundo ficar muito mais leve, tudo ficar muito mais próspero. Exato. Professora. Não pensem que a gente não tem problemas. Não, meu Deus. Eu ligo pra professora sempre, eu falo com a filha dela, terapeuta sempre. Todos nós temos dificuldades. E aí está a nossa evolução, nosso crescimento. E hoje a gente olha se divertindo. Isso. Não, a gente chora também. Não que não tá? chore, mas... A Marilise diz que são dois chorão, tá? Não que não já chore, chorei mas a a vida gente, assim, ó. a gente tem prazer em olhar e saber que a gente vai para um lugar de evolução, né? Sim, exato. Não que a gente vai ficar estagnado ou vai regredir, né? É Por isso que a gente, aprendizado, aprendizado, né? evolução. O que você vai dizer para os seus filhos, né? Eu aprendi eu passei muito por isso aqui, ó, é assim que faz. E aprendi como? Apanhando, né? Vendo a verdade, levando uns tapas, né? Mas aprendi. É isso que você mostra. Exato. Para os filhos e para o mundo. E para o mundo. Acho que assim essa é a nossa verdade. Passar para frente. Esse é o Viva por Inteiro. Isso é Viva por bom. Inteiro. Professora, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais um prazer episódio, sempre. né? Mais um episódio sempre profundo, com temas impressionantes e verdadeiro, né? E rico, gente. Com um isso olhar, sim é a verdadeira riqueza. com um olhar sistêmico, né? Com o Rafael, a professora, eu também trago. É isso. Muito obrigado, gente.